Olá, tudo bem? Eu sou Mailson Vieira e bem-vindo à oficina de formação em documentário Faça a sua produção independente. Esse curso foi pensado para você que tem um interesse em trabalhar com produção audiovisual e não sabe muito bem como começar. Para isso, eu e a Marina Rosmaninho vamos trazer para você algumas noções que podem ser importantes e que são consideradas essenciais sobre cinema, sobre documentário, sobre linguagem cinematográfica, além de algumas dicas e macetes que podem ser interessantes para você transformar a sua ideia em um bom filme, mesmo que utilizando poucos recursos ou equipamentos mais simples. Nessa primeira aula, vamos falar sobre a história do cinema, vamos pensar um pouco mais sobre o passado nesse momento, sobre as experiências que ocorreram até que nós chegássemos até aqui, no século XXI, a era do espetáculo, a era das imagens, a era das mídias digitais. E para pensar sobre esse assunto, pode ser interessante se a gente comece a pensar sobre esse tema a partir dos vestígios que ele deixou. Muitos desses vestígios são considerados vestígios tecnológicos. Afinal, o cinema é uma arte fundamentalmente tecnológica. Quando a gente está falando de produção de filme, a gente está sempre pensando em de que maneira nós vamos unir a tecnologia com o nosso espírito, o espírito humano, como unir a tecnologia e a arte. E o cinema, como eu disse, é uma arte tecnológica, Ele é uma arte que demanda equipamentos, demanda alguns instrumentos, e eles podem ser instrumentos mais avançados, mas também é possível produzir cinema com instrumentos mais simples. Mas seja qual for o instrumento que você utilizar para fazer a sua produção, o equipamento ele não faz nada sozinho. É importante que exista uma mente por trás manipulando aquilo com uma intenção, manipulando aquilo com um desejo. Bom, se a gente quiser voltar no tempo para pensar como surgiu o desejo humano de capturar a realidade, de manipular a realidade, a gente pode ir bem longe no tempo. A gente pode ir para a pré-história. Foi bastante comum que grupos primitivos que viveram há milhares de anos atrás, que eles produzissem imagens e desenhos de cenas do cotidiano, cenas de caça, de rituais religiosos ou até de animais. Eu trouxe aqui para você um exemplo de uma pintura rupestre encontrada em uma gruta em Altamira, na Espanha. Essa imagem ela data de 14 a 18 mil anos atrás. É muito possível que nessa época se acreditasse que a imagem carregasse a própria realidade. Portanto, dominar a imagem de uma coisa, na nossa mente, cria a sensação de que nós estamos dominando a própria coisa. É por isso que representar a cena de uma caça, os homens da pré-história acreditavam que isso traria sucesso na própria caça. Existe um status de realidade nas imagens e esse nosso envolvimento com a imagem começa lá na pré-história, mas perdura em certa medida até hoje. No caso da pintura de Altamira, nós percebemos não só a representação do javali, como uma tentativa de representação da imagem, mas também uma tentativa de representar o movimento, uma vez que nós encontramos aí uma sequência de representações, entre elas uma em que o animal aparece com várias patas, como se ele estivesse correndo. E aí, gente, ao longo da história nós fomos sofisticando, nós fomos dominando cada vez mais esse desejo de manipular a imagem, de controlar a experiência do que a gente vê. Durante eras, as únicas maneiras que nós tínhamos de fazer isso era por meio de desenhos e de pinturas. Foi só ao longo dos últimos séculos, sobretudo o século XIX, que surgiram as primeiras experiências de desenhar utilizando a luz e também de usar a imagem como forma de espetáculo. Vou te mostrar alguns exemplos. Em 1644, um alemão chamado Athanasius Kirchner inventou um experimento que ele chamou de lanterna mágica. Tratava-se de uma caixa que possuía uma lanterna dentro dela. Essa lanterna, uma vez que acesa, ela atravessava alguns slides, algumas placas de vidro, onde haviam algumas ilustrações. Essas ilustrações eram projetadas na parede e essas imagens eram utilizadas para contar histórias. Já em 1794, o mágico belga Etienne Gaspard criou um ambiente, ele criou uma sala escura que projetava figuras fantasmagóricas, figuras assustadoras, por meio também de lanternas. Essa invenção foi chamada de fantasmagoria. E assim no mundo inteiro começaram a aparecer e eram testadas novas invenções.
invenções que iam nesse sentido de manipular a imagem. E cada invenção deixaria um novo conhecimento a ser aperfeiçoado nos tempos seguintes, nas gerações seguintes. Nesse processo todo, podemos considerar aí o final da década de 1820 como um momento importante e fundamental nessa trajetória, né? Vai ser o momento de invenção da fotografia. A fotografia que foi aperfeiçoada aí pelos franceses Nicéphore Niepce e Louis Daguerre, que criaram um equipamento chamado daguerreótipo, que era uma caixa escura que tinha uma abertura para a entrada da iluminação da luz e ela capturava dessa forma a imagem, né, por meio dessa entrada de luz que entrava em contato com placas embebidas em metais fotossensíveis que escureciam em contato com a iluminação, possibilitando aí os primeiros registros de imagens a partir da luz, da iluminação. Esses franceses acabaram por inventar a fotografia. Ainda nessa década, um fotógrafo chamado Peter Mark Roget publicou um texto científico constatando aí uma característica biológica do olho humano que ele vai chamar de persistência retiniana. Assim, nós sabemos hoje que o olho humano, a nossa retina, conserva durante uma fração de segundos a última imagem que o olho conseguiu capturar. E essa imagem ela fica presa na nossa retina até ser preenchida por uma próxima imagem. A persistência retiniana é um conhecimento considerado fundamental para a invenção do cinema. Mas calma, antes da invenção do cinema, muitos brinquedos ópticos se valeram desse conhecimento para poder criar ilusões de movimento e animação, como o fenactoscópio, uma invenção do belga Joseph Plateau. O fenactoscópio era um disco com várias ilustrações de um mesmo objeto, haviam algumas variações de posição desse objeto, e uma vez que esse disco girava com uma certa velocidade, criava-se assim a ilusão do movimento. Uma invenção semelhante ao fenactoscópio é o Daedalum, uma invenção do relojoeiro inglês William Horner. A diferença é que o Daedalum ele precisava que a pessoa observasse a imagem a partir de um orifício que continha no equipamento, onde as imagens em sequência também criavam a ideia de animação. Mas um dos principais exemplos nesse sentido é a invenção do flipbook de 1868, que também usa a persistência retiniana para criar animações por meio de folhas ilustradas que correm em sequência. O flipbook ele é o grande protótipo da animação que nós conhecemos. Vou te mostrar um exemplo mais detalhado de como funciona um flipbook. Olha só. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is unstoppable. Free kicks have been a bit erratic this year. Magical. This one. We're getting away. Oh, Ronaldo. El pirata, por cierto, las reacciones en el banquillo. Ojo a Cristiano, Cristiano del área, sigue Cristiano. ¡Gol!
Bom, chegamos em 1878, quando o fotógrafo Edward Muybridge ele realizou um experimento muito importante. O Muybridge ele posicionou 24 câmeras fotográficas em linha ao longo de uma pista de corrida de cavalos. Os obturadores da câmera, que ativavam a fotografia, eles eram conectados por um fio que atravessavam essa pista. E à medida que o cavalo corria, ele quebrava o fio, acionando o obturador da câmera e criando assim 24 fotografias diferentes do cavalo em movimento. Dá só uma olhada em como funcionou essa experiência. Quer ver agora como essas imagens ficam quando passadas em sequência? Olha só. Então nós podemos considerar esse momento como um momento de criação do primeiro filme da história. Em 1894, Thomas Edison realizou as primeiras experiências com cinema sonoro. O Edison foi um grande inventor, ele teve mais de 2.000 patentes. Uma delas foi o fonógrafo, considerado o primeiro equipamento capaz de captar e também de reproduzir sons. Na mesma década, a fotografia e o cinema davam mais um passo, com a substituição das placas fotossensíveis pela utilização do filme flexível de celulose. Isso foi um passo importante na história da fotografia, inclusive para sua maior popularização. Foi o empresário norte-americano George Eastman que inventou o filme fotográfico compacto em rolos. Depois ele acabou acumulando bastante dinheiro com a fundação da sua empresa de fotografia, a Kodak. Enfim, chegamos ao grande momento, o ano de 1895. Em 28 de dezembro daquele ano, ocorreu em um café de Paris a primeira projeção pública de um filme em uma tela. Dois irmãos, conhecidos como os irmãos Lumière, haviam inventado o cinematógrafo, que era uma máquina que reunia vários dos conhecimentos que eu já mencionei para você, e era uma máquina que tinha capacidade tanto de produzir imagens em movimento, quanto de projetar essas imagens. Graças a essa invenção, os irmãos Lumière eles são considerados os pais do cinema, não só porque conseguiram produzir um filme, uma imagem tirada da realidade em movimento, como também conseguiram projetar essa tela. Agora dá uma olhada em como funcionava o mecanismo, como era o funcionamento do cinematógrafo.
Quer saber qual foi o primeiro filme exibido na história do cinema? Os irmãos Lumière documentaram e exibiram a chegada de um trem em uma estação. Assiste aí. It was women that were fighting as the great strike came to be. The men were at the windows of a sit-down factory. 44 days were nothing while the women walked the line. To break the greedy bosses, we would march all winter time. Join the CIO, come and join the CIO. Across the land we all were watching, the women on parade. Bom, sabemos que as plateias ficaram impressionadas, porque nunca tinham visto nada parecido e não estavam acostumadas com aquilo. Algumas pessoas inclusive chegaram a sair correndo da sala de exibição. Era um momento único da história. O cinematógrafo havia transformado a realidade em espetáculo. Gente, vimos aí que desde a invenção do cinema havia um indício do seu potencial para documentário, né? Só que, para além de registrar a realidade, existiram pessoas, mentes criativas, que trabalharam para explorar de que maneira se podia usar o cinema para contar histórias, né? E foram essas as pessoas que deram ao cinema uma linguagem artística própria. Uma delas foi o Georges Méliès. O Méliès que era um mágico, um ilusionista que resolveu utilizar o cinema para poder oferecer experiências para o público, né? Experiências fantásticas para o seu público. O Méliès é considerado como um dos precursores dos efeitos especiais no cinema, numa época onde o cinema ainda tinha muitas características teatrais, né? Onde a câmera ainda ficava parada e se gravava, né? Se captava o que estava na frente da câmera. Com alguns recursos de montagem, de ilusão, o Méliès conseguiu introduzir o cinema narrativo na história do cinema e também experimentar aí o que seriam aí os primeiros efeitos especiais. Um exemplo clássico para a história do cinema é o seu filme A Chegada à Lua, que tem algumas cenas icônicas, como essa em que o foguete acaba pousando na Lua, deixando a Lua meio que caolha. Dá uma olhada aí.
O Méliès também foi homenageado no filme do Martin Scorsese chamado A Invenção de Hugo Cabret. Nesse filme, o protagonista, que é um menino que vive em uma estação de trem, encontra um senhor que trabalha numa loja de brinquedos, né? No decorrer do filme, a gente vai descobrindo que aquele homem, na verdade, é um dos maiores cineastas do seu tempo, e que infelizmente acabou morrendo sem o devido reconhecimento. O Méliès, que depois de muitas produções de grande importância hoje, de grande reconhecimento, ele acabou tendo o final da sua vida como vendedor em uma loja, alcançando aí o seu reconhecimento como um dos mestres da arte cinematográfica só muito tempo depois. Eu comecei como mágico. A tia Jane era minha assistente. Mas eu vivia bulindo com máquinas. Eu tinha minha própria oficina no teatro, onde eu podia inventar novas ilusões. Uma vez eu até criei um autômata. Ele era um verdadeiro tesouro. Outro nome que se destacou pela sua contribuição na história do cinema foi David W. Griffith. Na obra O Nascimento de uma Nação, ele exerceu diferentes práticas que contribuíram para desenvolvimento também da linguagem cinematográfica, como a criação da sequência de planos, a montagem paralela, a mudança de pontos de vista dentro de um filme, o que não era um movimento óbvio nesse momento. Então, uma vez que o sujeito coloca uma cena de uma mulher olhando pela janela e essa cena corta e mostra um homem atravessando a rua, hoje nós, já familiarizados com a linguagem cinematográfica, entendemos que essa mulher está observando a pessoa que está atravessando a rua. Só que isso é linguagem cinematográfica, isso teve que ser iniciado, teve que inclusive ser ensinado para o público alcançar essa subjetividade. Então a importância do Griffith na história da montagem do cinema, ela é muito importante porque ela permitiu a gente manipular e criar uma nova narrativa por meio dessas técnicas. Um outro ponto que pode ser considerado quando a gente fala da contribuição do Griffith na história do cinema, para além da sua contribuição para a montagem cinematográfica, é o fato do seu filme, O Nascimento de uma Nação, ser considerado uma das primeiras obras de propaganda da história, demonstrando aí o potencial que o cinema iria revelar durante todo o século. Muitos regimes, como os regimes fascistas e nazistas, fizeram utilização do cinema para poder propagar sua ideologia, para poder estabelecer comunicação com as massas. Então esse é um fator importante a ser considerado quando a gente trabalha com cinema, o fato dessa linguagem ser uma linguagem muito popular e das ideias que são defendidas nos filmes terem uma repercussão muito grande. Bom, eu citei aqui alguns exemplos, mas existem vários exemplos que podem ser citados de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica como arte. Podemos citar o Charlie Chaplin, Buster Keaton, Eisenstein, são nomes muito importantes que valem a pena ser pesquisados, valem a pena ser assistidos.
beleza? Bom, gente, chegamos ao final dessa aula. O objetivo era que a gente produzisse uma espécie de panorama histórico sobre o desenvolvimento das tecnologias que favoreceram a invenção da fotografia, a invenção do cinema. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre o documentário, o lugar do documentário nessa trajetória de desenvolvimento do cinema, da linguagem cinematográfica e quais são os documentários mais importantes nesse início. Então espero vocês na próxima aula e bora filmar!